Semana passada eu tava na terapia e aí eu tava falando sobre a questão da perimenopausa com relação aos hormônios que ficam oscilando. E aí veio até uma frase, né, bem engraçada, que eu falei, eu não posso nem me estressar em paz. Por que que eu falei isso? Porque quando a gente tá, principalmente que é mãe, né? Porque a gente sabe das demandas que a gente tem, né? Com relação à casa, profissão, se a gente está em transição profissional, se a gente quer estar no trabalho, quer ascender. Porque eu penso assim, a mulher quando chega nos 40 anos, geralmente tem aquela condição que ela já tá naquela fase de ascensão profissional, só que chega algum momento que tu quer mudar de vida, tu tem outro propósito na tua vida, enfim. A gente estava conversando sobre tudo isso. E também quando a gente entra nessa fase, o nosso metabolismo ele diminui, então a gente não consegue emagrecer de uma forma tão rápida ou eficiente quando a gente tinha lá seus 20 anos, 25, quase 30. E aí eu tava falando sobre a questão dos hormônios, que eles caem, principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse, e com isso faz com que aumente a gordura abdominal. Por isso que eu falei, eu não posso nem me estressar em paz, né? Porque daí eu me estressando, aumenta o nível de cortisol, aumenta o nível de cortisol, aumenta a gordura abdominal e aí, enfim, desanda a maionese. Então, quer dizer, quando a gente se estressa demais, tá muito estressada, tá muito no automático, a gente começa a ter algumas compulsões também com relação ao alimento, né? A gente começa a comer as nossas emoções e também o corpo vai respondendo, né? O humor vai mudando, o peso vai subindo na balança, às vezes as roupas já não estão servindo mais como era antes, e quando a gente se olha no espelho já não se reconhece tanto. Mas temos calmas, vamos com uma coisa de cada vez e te explicar o porquê que acontece isso e dá para fazer para mudar a rota dessa situação. Tudo tem jeito da nossa vida, né, na nossa rotina, assim, não há um planejamento, assim, a gente tá vivendo aí no automático, fazendo tudo na correria, não há um esquema de rotina, uma organização, a gente começa a acumular afazeres, a acumular, empilhar estresses diários, né? E a consequência disso é a tensão, né? A gente fica mais cansada, a gente dorme mal, acaba tendo insônia, de preocupação, as coisas ficam mais difíceis com relação ao corpo, né? A gente perde peso se a gente não tem um planejamento aí de uma alimentação saudável, se a gente não sabe o que vai comer, acaba comendo qualquer coisa, enfim. E esse estresse dá um gatilho da gente querer comer coisas mais palatáveis, né? Doces, salgados, coisas gostosas, né? Para poder pelo menos se aliviar daquela situação ali que a gente tá passando. E aí foi com o tempo, observando a minha rotina, que eu comecei a entender que o corpo fala. E ele fala tanto, e às vezes a gente tá tão no automático que a gente não escuta, mas chega uma hora que ele pede para nos ouvir, né? E o nosso corpo, ele não tá contra a gente não tá ficando doida, ele só tá pedindo socorro. Porque que acontece? Quando o nosso corpo ele entra em estresse constante, tá todo o tempo ali naquela bomba relógio, o nosso cérebro ele vai eliminar um hormônio chamado cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Só que o problema é que ele em excesso, ele faz o nosso corpo estocar gordura, principalmente onde? Aqui, ó, na barriga. Na região abdominal, para quê? Para se proteger. E nas mulheres, né, é este incômodo de gordura abdominal. Ou seja, o estresse constante, ele vai sabotar a nossa jornada de emagrecimento, né? Quando a gente já entra nessa questão de entender sobre o emagrecimento, que ele não é só um dia que tu vai lá pegar o teu plano alimentar e vai começar, ele é um trabalho que tem todo um esquema por trás, né?
ou se a mulher ainda não entrou nessa questão de querer emagrecer e não entende por que está engordando, engorda até pelo vento de estar respirando, é sobre isso, é porque a gente precisa enxergar o que está acontecendo, o que está nos tirando aí do nosso equilíbrio. Então vamos lá, vamos entender o que aumenta esse nível de cortisol. Principalmente nas mulheres aí de 40 a mais, que estão na perimenopausa, né? Então, é o dormir mal. Às vezes a mulher sente calor antes de noite, acorda com muito calor do nada, e tá, ou até na menopausa, quando a mulher já entrou na menopausa, na pós-menopausa, né? Dá aqueles calorões. E aí perde o sono. Eu perco o sono com muita facilidade, mas uma coisa que tá me ajudando muito é a questão do exercício físico. Ele tá me ajudando a regular o meu sono, porque antes ele era bem picado, e agora eu consigo ter horas seguidas de sono. Então este sono já tá melhorando por conta do exercício físico e também de algumas organizações dentro da rotina. Então, dormir mal faz com que desorganize os hormônios, né? Então ele já tá oscilando. Se tu dorme mal, aí desanda tudo mesmo, né? Outra coisa, comer de forma desregrada, né? Comer em qualquer horário, pular as refeições. Se tu não faz um jejum correto, né? Tá pulando a refeição porque não deu tempo, comeu qualquer coisa, ou fica beliscando aí o dia inteiro, não come uma comida realmente com aporte nutritivo. Não praticar exercícios físicos, isso também ajuda a aumentar o cortisol. E, por último, mas não menos importante, a nossa sobrecarga emocional. Mas o que ajuda a equilibrar? Então, por outro lado, o que vai ajudar a equilibrar esse cortisol? O contrário. Então, é dormir bem, se alimentar com comida de verdade, com frutas, legumes, proteínas. E, gente, não precisa, né? Eu falo, não precisa fazer um deslumbre, um banquete, sair correndo comprando um monte de coisa. É o básico. Um feijão, um arroz, uma carne e um prato com legumes e verduras. Não tem que ficar fazendo pirotecnia, tá? Quanto menos embalagem, melhor. Quanto menos industrializados, melhor ainda, né? Geralmente, por exemplo, agora eu tô deixando de comprar molho, aqueles molhos de extrato de tomate pronto. Compro os tomates, faço o molho de tomate caseiro e deixo congelando nas porções. Quando eu preciso, eu vou lá, descongelo já na hora de fazer a comida, fica ótimo. Então, usar menos produtos industrializados, né? E comprar as frutas. Essa semana eu vou comprar tal fruta, semana que vem eu vou comprar outra fruta. E variando. Um tomate, um alface, um pepino. Varia na salada para te dar vontade, que a gente come com os olhos, mas é o básico, gente. Um feijão, um arroz, um prato de meio prato ali de salada, uns legumes já sacia, certo? Então é poder se alimentar e nutrir o corpo na hora correta, não é comer de qualquer hora. É saber o que comer nos horários certos, é saber entender a sua saciedade. Porque às vezes a gente come no automático, vendo televisão, olhando o celular, conversando com a amiga na hora do almoço, a gente não compreende nem o momento que tá saciado e acaba comendo mais. Ou vai no restaurante, tem uma variedade de coisas a mais para comer e acaba pegando mais do que pode, né? Que consegue se alimentar. Então, é poder comer bem, mas fazendo o básico bem feito, ó, maravilha. Praticar exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, de 20 a 30 minutos, certo? Mexer o corpo. Então, se trabalha perto do trabalho, tenta ir a pé ou voltar a pé. Eu trabalho num prédio. Vai subindo escada em vez de ir no elevador. Faz um teste, sobe primeiro 1, 2 andares, depois o restante de elevador. Cada dia tu vai aumentando um andar. Se tu consegue ir de bicicleta, tem bicicletário, tenta ir de bicicleta. Se tem uma academia próxima, tenta se matricular na academia próxima. Alguma coisa a fazer
né? Ah, tem uma praça próximo de onde eu trabalho. Vai ali, leva o tênis dentro da mochila, dá umas 3 voltinhas ali, já tá ativando o teu corpo, mostrando para ele que tu tá dando novos estímulos. Aos poucos, não precisa mudar um hábito gigantesco de um dia pro outro. Vai aos poucos, devagar, para ir conquistando uma coisa de cada vez. E nesses momentos que tu tá fazendo exercício físico, seja planejando uma comida, é ter momentos de prazer e não como um momento, ai, que saco fazer isso, sabe? É enxergar o prazer neste momento, é enxergar, eu vou lá, tenta de repente, se puder, né, quando tiver um ambiente, uma praça com um ambiente mais arborizado, com natureza, tenta ir sem os fones de ouvido. A gente já tem tanto estímulo de tantos lugares, seja em vídeos, né? A dopamina tá lá em cima, né? Gritando. Então é momentos assim, a gente poder ouvir o passarinho, poder até ouvir os carros passando, mas se ouvir, sabe? Então é sentir esses momentos de prazer, ter um descanso, né? Mesmo se possível, uns 10, 15 minutos, um momento de conexão, né? Da sua fé com Deus. Então é poder cultivar, não é uma mudança drástica, mudar tudo de uma vez só. O nosso cérebro vai entrar em pane, a gente não vai conseguir cumprir com todas as tarefas e aí a gente vai se frustrar e se achar incapaz. Então um passo de cada vez. Ai, o que eu vou fazer? Né? Vamos ver num todo, né? Tem um mês, o mês tem 4 semanas e cada semana tem 7 dias e cada dia tem 3 turnos. Então é vencer um turno de cada vez. A gente não, se olhar para o macro, a gente vai se apavorar, vai achar que não vai conseguir fazer. Agora, se a gente olhar as parcelinhas, a gente vai conseguindo conquistar. Tá, essa semana eu vou tentar dormir um pouquinho antes. Eu durmo às 11, eu vou tentar dormir 10h30. Eu consegui me organizar para dormir 10h30, então amanhã ou no outro dia eu vou dormir às 10. E aí cada dia tu vai ganhando uma meia hora, um tempo a mais. Tentar se desligar dessa loucura, né? A questão da alimentação, eu não gosto muito de salada, meu paladar é infantil. Bota um tomatinho, no outro dia bota um alface, no outro dia bota um pepino, uma outra verdura que tu goste. Vai aos poucos acrescentando, né? Para tu gerar essa autoconfiança em ti, para tu tá conseguindo ver que tu tá conseguindo vencer essas etapas. Por exemplo, antes eu não conseguia correr mais que 5 minutos. Eu fui tentando, um pouquinho, um dia de cada vez. Agora eu já tô conseguindo correr 15 minutos direto. Nossa, que pouco, mas pra mim é muito. É uma conquista, né? Porque eu gosto, eu sempre pratiquei exercício físico, mas corrida era uma coisa assim que era mais a questão emocional do que física. É uma coisa que mexe muito comigo, assim, né? Aquele esforço que tu tem que estar correndo, mas é um pouquinho de cada vez. Começa correndo 30 segundos, descansa, caminha 30 segundos, né? Corre 30, descansa 30 caminhando. Então corre 30, caminha 30. Corre 30, caminha 30. Consegui. Eu vou aumentar. Vou correr 1 minuto e caminhar 30 segundos. Então é por etapas, gente. Não adianta seguir fazendo tudo numa vez só. A gente tem que pensar que esse processo é uma equipe. Dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício, hidratar o corpo, né? Ter aqueles momentos de hidratação, saber que a gente tem que estar tomando água para poder o corpo trabalhar melhor. Então, cada pilar disso faz uma parte desse jogo da vida, certo? Então, se um falha, os outros tentam compensar, e isso pesa. E aí, pesando, vem a exaustão, o cansaço, o sentimento de culpa, vem o metabolismo mais lento e a gente não consegue ver esse resultado porque tá pesando de um lado. Outra coisa também que é legal são esses momentos de fé e de reconexão do nosso corpo e da nossa mente e do nosso espírito. Porque, veja bem, Deus nos fez um corpo tão perfeito
que até o estresse tem um propósito. O estresse quer te mostrar que algo não tá certo, que tá fora do lugar. E ele quer te mostrar, quer te alinhar, te direcionar, te voltar num momento de mais... no momento de ser mais saudável, de se cuidar, né? Então o problema não é o sentir, é ficar presa naquilo ali, é ficar presa no estresse, ficar preso no automático. Então a paz, ela não é a ausência do caos, ela é presença e consciência. Quando tu tem consciência do que está acontecendo, tu consegue resolver os problemas com mais facilidade. Agora, se tu começa a jogar tudo para cima e não entender, aí o caos tá feito, tu não consegue achar uma direção para encontrar uma resposta. Então, quando o dia parecer impossível, tu vai fazer o seguinte: tu vai respirar fundo e vai lembrar que tu não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Tu não é um super-herói, tu não é a Xena guerreira. Certo? A gente não tem superpoderes. Então, a gente tem que pensar que o nosso corpo é um templo. E ele só quer que tu esteja em equilíbrio e não em cobrança. Porque daí, se tu ficar te cobrando, tu vai te achar incapaz. Porque tu vai sempre procurar o erro. Tu não vai ver a conquista, entendeu? Tu vai estar sempre achando que essa parte não tá boa. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter esses pilares junto conosco, como uma equipe. Dormir bem, comer bem, né? Movimentar o corpo. É um ato até de entrega, de saber, ó Deus, tô cuidando do que tu me deu, que é o meu corpo, certo? E também, nada muda se a tua mentalidade não mudar primeiro, sabe por quê? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa, se a gente quer coisas novas, a gente precisa fazer coisas novas. Se a gente quer resultados novos e continuar fazendo a mesma coisa, a gente não consegue atingir esse objetivo. Então foi por isso que eu criei o desafio Reprograma 21, que é um programa de 21 dias para te ajudar a reprogramar o teu corpo, a tua mente e as tuas emoções, com base em ciência, propósito e constância. E é para mulher de 40 a mais que quer emagrecer, aliviar os sintomas da perimenopausa, quer voltar a se entender, ter qualidade de vida, né? A gente sabe que mesmo vai ter imprevistos, vai ter estresse, mas a gente vai ter mais consciência e vai saber como resolver esses problemas e não ficar nesse caos aí todo, certo? É voltar a sentir energia, foco e bem-estar. E o link tá na descrição desse vídeo. E se esse vídeo fez sentido para ti, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção, o que mais tá assim te deixando alterada aí, e se tu realmente também não consegue nem se estressar em paz, certo? E se tu conhece alguma amiga também que anda meio estressada, que tá nesse problema aí de não conseguir se entender, manda esse vídeo pra ela também, tá bom? Te vejo no próximo vídeo do canal. Um beijo, até mais e tchau, tchau!